nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A todos que estão me escutando, sou o Padre Marcos dos Santos e desde já eu convido você a dar o seu like, seu joinha aí abaixo da descrição, fazer seu comentário e também divulgar. Nós vamos meditar então o Evangelho nesse quarto domingo do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge, e logo o lobo as ataca e dispersa, pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Elas escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para que depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Essa é a ordem que eu recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, nós escutamos este Evangelho do bom pastor tão conhecido e que Jesus se apresenta como o pastor que dá a vida por suas ovelhas. Interessante que quando nós vamos vendo na Bíblia, no Antigo Testamento, sempre Deus se coloca como aquele que apacenta o seu povo de Israel, apacenta o seu rebanho. Deus é o pastor do seu povo de Israel. E depois, evidentemente, que os líderes, seja os líderes religiosos, os sacerdotes, seja também de uma certa forma os profetas e também os reis, se colocam como aquele que são justamente os pastores para conduzir o seu povo. Mas Jesus, ele se define, se a gente pegar a tradução original grega, aqui é uma tradução em português, Jesus dizendo: Ego em mim, ho poimé, ho kalos. Ego em mim, eu sou. Ho poimé, o bom, né? Kalos, poimé, kalos, o belo pastor. Então, a tradução em português se colocou bom pastor, mas o grego kalos significa aquilo que é belo, ou seja, aquele que é cheio de todas as virtudes. Então Jesus é um pastor completo, não apenas completo na sua bondade, na sua misericórdia, nas suas virtudes, na sua beleza, na beleza daquele que justamente ama e amando dá a vida por aquele que é o amado, que somos cada um de nós. E o interessante é que Jesus vai fazendo essa contraposição. O bom pastor dá, o kalos, o belo pastor, dá a vida por suas ovelhas, enquanto o mercenário não dá. Mas eu queria chamar a atenção por uma outra palavra. Ele diz assim, ele dá a vida. Do grego aqui, psiken, que significa alma. Na verdade, se a gente fosse traduzir, Jesus está dizendo assim, o belo pastor, né, o pastor virtuoso, ele dá a sua alma pelas ovelhas. Mais do que da vida biológica, ele se dá integralmente pelas suas ovelhas. E Jesus, ele faz uma contraposição com aquele que é o mercenário, mitostos. E o mitostos significa aquele que recebe uma paga para trabalhar. O pastor, ele dá a vida. O pastor tem disponibilidade. O pastor, ele não trabalha em troca de um salário. O mercenário trabalha em troca de um salário. E o divisor deles se dá com relação à vida, à alma. Um dá a sua alma, o outro não dá a sua alma. E quando vê o perigo chegar, quando vê o lobo chegar, o pastor, ele se predispõe a dar a sua vida. E aí, queridos irmãos, esse domingo somos chamados a pensarmos nos pastores. Primeiramente, o pastor é aquele que tem o governo de um rebanho. Podemos pensar no primeiro momento os poderes políticos, que são os pastores, que o Deus, por meio do povo, né? Ou seja, é Deus que sanciona, mas é o povo que elege, que estão a nos governar. Mas também devemos pensar nos pastores da igreja. Deus apacenta pelos pastores da igreja, daqueles que são os ministros ordenados da igreja. E os ministros ordenados que têm a potestade do governo são os bispos e os padres, os diáconos,
O primeiro grau da ordem, quando recebe a imposição das mãos, recebe a imposição das mãos para o serviço. Não tem a potestade do governo, como tem, por exemplo, o bispo e como tem também justamente o sacerdote, os presbíteros. Então, no topo da cadeia do pastoreio está o Papa, o vigário de Cristo, o bispo de Roma, sucessor de São Pedro. Depois nós vamos ter os nossos bispos nas suas circunscrições territoriais, a quem nós damos o nome de dioceses. E por fim nós vamos ter finalmente os presbíteros, os padres. E qual a nossa função? Nossa função de sacerdote. Nossa função basicamente é 3. Aquilo que a igreja chama de munus. Munus significa missão, um encargo. O sacerdote tem um munus santificante. Cabe ao padre santificar, o bispo e ao padre santificar o seu povo pelos sacramentos, pela administração dos sacramentos. O batismo que nos torna filhos de Deus, a confirmação que nos une como soldados de Cristo, milis Christi, a Eucaristia que dá o alimento do corpo e do sangue do Senhor, a confissão que cura as ovelhas, que reconcilia as ovelhas, a unção dos enfermos, que prepara para o bem morrer ou pede a cura física para a pessoa enferma, a ordem que o bispo ministra para aqueles que vão ser configurados a Cristo pastor e sacerdote, profeta, e por fim o matrimônio, que são os ministros, os noivos são os próprios ministros, mas cabe ao sacerdote, a testemunha da igreja, a abençoar essa união. Então, primeiramente, o munus santificante, depois o munus docente. O sacerdote deve ensinar o seu povo. E aqui eu lembro aquilo que Deus fala no Antigo Testamento, que o meu povo padece por falta de conhecimento. Um padre tem que ensinar o Evangelho de Jesus. Ele não pode ensinar, por exemplo, que a gente vê alguns sacerdotes embarcando na onda dos pastores, meramente uma teologia da prosperidade, ou ensinar meramente, por exemplo, uma alta ajuda, porque isso atrai o ouvido dos fiéis e enche as igrejas. Não, devemos pregar o Evangelho de Jesus, Jesus crucificado, como nos ensina São Paulo. E por fim, o munus pascendi, principalmente aqueles que têm um governo de paróquias, etc. Só que essa visão que a gente jogou para os sacerdotes, podemos também falar para nós, para os leigos, né? Eu sou padre, mas para os leigos também. Você que é patrão, você que é pai e mãe de família, você que tem alguém sob o seu cuidado, até mesmo amigos que estão sob os nossos cuidados, que nos escutam. Então devemos santificar essas pessoas, devemos ensiná-las o Evangelho de Jesus. Se você sabe mais, ensine mais. Se você sabe menos, ensine menos. E devemos saber conduzi-las. E aqui é necessário nós também falarmos do rebanho. O rebanho, queridos irmãos, deve ser dócil ao seu pastor. Como diz o Papa Francisco, se cabe ao pastor, cabe àquele que está à frente, dar a vida, dar mais do que a vida, dar a sua psiquem, ou seja, da sua alma. Defender do lobo, cabe o pastor, cabe o padre defender o seu rebanho dos erros, cabe ao padre dos lobos, daqueles que querem arrebanhar, daqueles que querem matar, machucar, usar a ovelha, daqueles que são os mercenários, os mitóstos, porque eles só querem usar da carne, se alimentar da carne da ovelha, usar da lã da ovelha. E lembrar que, como o Papa Francisco disse, que o pastor deve ter o cheiro da ovelha, ou seja, a identificação da ovelha. Eles devem estar à frente, mas ao mesmo tempo também deve ter a identificação. A ovelha é um animal, queridos irmãos, tonto. Ela em si ela não tem certos instrumentos naturais, como tem um lobo, como tem um animal predador, o leopardo, um leão, que ele vai caçar um outro animal para se alimentar. A ovelha é um animal herbívoro. E a ovelha ela sempre anda em grupo. Então a gente vai aprender que aqueles que são cristãos, que somos o rebanho de Jesus e a igreja é o seu rebanho, nós devemos andar em grupo, devemos andar enquanto rebanho. Ele não anda, o lobo não, a ovelha não anda sozinha como anda o lobo, ela anda em rebanho. Depois, a gente pode aprender com relação à ovelha, ela precisa de um condutor. A ovelha é um animal tonto. Se de repente tem uma ovelha que está na frente, ela toma um susto, tem um precipício, ela vai caminhando, ela cai no precipício e leva as outras colegas também. Porque a visão da ovelha não é periférica, é uma visão focal, ela só vê aquilo que está na frente. Outra coisa também que a gente pode ver com relação entre o pastor e a ovelha, muitas vezes os pastores, isso na Palestina, eles ficam um bom tempo com as suas ovelhas, convivendo com elas, quando é um pastor novo com um rebanho novo,
para dormir, inclusive, né, no rebanho, para que elas possam identificar o cheiro do pastor e a voz do pastor. Aqui a gente entra na identificação, porque um pastor vai chamando a sua ovelha pela sua voz, como Jesus também nos conhece. Satanás nos conhece pelo nosso pecado. Olha o beberrão, olha a prostituta, a vagabunda, olha o drogado, mas Jesus Cristo nos conhece pelo nome. E outra coisa interessante também que a gente pode tirar esse ensinamento de Jesus dizendo sobre aquele que é o pastor e sobre nós que somos as suas ovelhas. Porque o padre, como diz Santo Agostinho, para vós sou bispo, convosco sou cristão, é necessário a gente ter em mente isso, essa realidade, com relação à ovelha e com relação ao pastor, que a ovelha ela necessita de cuidados, que a ovelha necessita de defesa, que ela necessita sim ser cuidada, ser amada. E que possamos pedir por todos os nossos sacerdotes, queridos irmãos, que possamos ser pastores uns dos outros para conduzir o rebanho a nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós, padres, possamos ter o cheiro das nossas ovelhas e das nossas ovelhas possamos ter a solicitude, o amor, o carinho. Muitas vezes um pastor, quando percebe que uma ovelha é rebelde, ele torce a pata da ovelha e para depois ir tratando essa ovelha com carinho. Um padre, quando ele se paramenta, ele impõe a estola que significa ovelha. Ele, como um pastor que joga a ovelha aqui no pescoço para conduzi-la. Mas muitas vezes, muitas ovelhas rebeldes acabam, quando tem raiva do pastor, urinando, defecando em cima do pastor. Era uma forma de represália. Que as ovelhas não façam isso com seus sacerdotes, com seus padres. Que Deus Todo-Poderoso os abençoe e vos guarde, por intercessão da Virgem Maria, este Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo.